gente fazer essa conversa, e aí os outros 2 episódios, eles estão disponíveis numa plataforma que chama Videocamp. É uma plataforma de exibição gratuita, que você pode ir lá fazer um cadastro, e aí você consegue ter acesso ao episódio. Você promove uma exibição no seu bairro, na sua casa, na associação, na escola, enfim, no lugar que você quiser, e você tem acesso ao episódio. Então, a gente pensou em dar uma adaptada na programação, para a gente poder trocar uma ideia sobre o que a gente viu hoje. O que vocês acham? Todo mundo topa? Vocês aqui topam também? A gente fazer isso? A luz, a luz é ali. Eu já vou. Então, eu vou acender a luz, e aí eu vou chamar o El Amorim, que é pesquisador também. Ele foi pesquisador da pesquisa Emergência Política Periferias, é jornalista, cineasta, morador da Zona Sul e um mestre na civirologia aí, de todo dia. Ele vai falar um pouquinho também, e vai, se vocês tiverem algumas perguntas. E a Jéssica Cerqueira, que muita gente que já conhece, é a nossa musa inspiradora. Ela também foi uma das pesquisadoras, é produtora cultural, gestora de projetos, também faz um monte de coisa aí, educadora popular. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre o que a gente viu, beleza? Podem vir, gente. Vou acender a luz, tá? Só um minutinho. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Eu sou o El, né? A Lari já me apresentou um pouquinho. Sou lá da região da Zona Sul, moro entre o Capão Redondo e o Jardim Ângela, bem no meio dos 2 bairros. E estive com a Gé como dupla, fazendo essa pesquisa o ano passado. Tem um coletivo também lá na região, que se chama Cine Campana. A gente tem um projeto de cineclube que acontece na Casa de Cultura do Mboimirim e no Centro Cultural do Grajaú, uma vez por mês, a gente passa algum filme e se reúne com uma galera para discutir o que tem a ver, né, o tema do filme com o que a gente vive na nossa quebrada e com o contexto político que a gente está vivendo, assim. Oi de novo, gente. Só vou me apresentar, então, né? Meu nome é Jéssica Cerqueira, sou pesquisadora de temas de juventudes, periferias, questões raciais. Sou produtora cultural, sou educadora popular e minha formação, né, é em turismo, pensando periferias nesse aspecto. É isso. E aí, então, só para a gente poder falar um pouquinho, né, do que foi essa série, o que foi essa pesquisa. Esses 2 episódios, né, o primeiro e o segundo, que traz o Jovem de Expressão, que fica em Ceilândia, em Brasília, o Datalab no Complexo da Maré, e agora o Favela, que fica no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. São 3 iniciativas, né, das 100 que nós, enfim, entrevistamos, conversamos e construímos todo o relatório. Essas 3 iniciativas, só para a gente... lembra que eu comentei mais cedo dos laboratórios de direitos constitucionais? Só para a gente poder entender, por exemplo, o Favela está trabalhando com essa questão do empreendedorismo, né? Pensando no território de favela, como que o empreendedor nesse território empreende, quais são as ferramentas que ele tem disponível, o que ele produz. A gente vai encaixar ele naquele laboratório de direito à economia, que é essa discussão de como que a gente acessa os recursos, né? E aí são diversos, inclusive, recursos financeiros, para poder ter uma qualidade de vida um pouco mais confortável, mais acessível, mais humana. E o laboratório, e o primeiro também está falando desse bem-estar, né, que é o direito da população periférica a discutir essa questão da saúde mental, né, então ter acesso à terapia, seja ela comunitária ou não, como que a gente consegue ter esse acesso. E o Datalab a gente pode encaixar em vários dos laboratórios, na realidade, né? Porque ele está dentro desse lugar dessa comunicação, dessa disputa de narrativa, né? Então, ele está permeando praticamente todos os laboratórios, né, dentro dessa construção, mas se a gente for fazer um recorte, então, a gente pode falar que é o Laboratório de Memória, Educação e Cultura, né? Que como que a gente conta a história de um território, a galera do Quebrada Map sabe o que eu estou falando, como que a gente conta a história desse território a partir de nós mesmos, com essa narrativa e esse olhar que não é apenas esse olhar já
estigmatizado, né? Que já olha para esse território e já coloca um rótulo ali, nem discute o que acontece e tudo mais. Então, só para a gente começar esse papo, para a gente poder entender a partir dos episódios, beleza? Só para retomar essa questão do laboratório de direitos, queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uma ideia, né, de que um espaço como esse que a gente está aqui hoje, a Lesp, esses espaços eles deveriam ser, na verdade, a casa do povo, né? E tipo, muita gente ouviu pela primeira vez o que é esse espaço aqui hoje, eu acredito. Eu mesmo nunca tinha feito uma visita guiada, eu nunca tinha entendido como funciona esse espaço, né? E eu acho que é até bizarro a gente pensar que são as pessoas que estão todos os dias aqui que estão tomando as decisões sobre a nossa vida, né? Sobre o que vai afetar a nossa escola amanhã, quando a gente fala, né, dessa casa, especificamente falando da questão do governo do Estado. E quando a gente foi fazer essa pesquisa, acho que a Jéssica também tem um pouco dessa inquietação, né, de uma própria atuação dela no território dela e uma atuação minha no meu território, e de para a gente ser também um processo muito interessante de conhecer outros lugares, né, tipo ir para o Rio de Janeiro e saber que as pessoas não chamam lá de periferia, chamam de favela, ir para Belo Horizonte e entender que as pessoas não chamam de periferias nem de favelas, chamam de aglomerados. Então isso tudo também foi muito novo para a gente. Mas eu acho que mais do que isso foi a gente entender, né, que apesar de existir a Constituição de 88, que é o livro lá que fala sobre todos os direitos que a gente tem garantido, né, nesse país, assim como no meu bairro, como no bairro da Jéssica, em BH e no Rio de Janeiro, esses direitos, eles na prática, eles não se efetivam quando a gente fala de periferia, né? A gente na Quebrada fala sobre direito à vida, mas o tempo todo a gente sabe como que é a questão da violência policial. Então, percebendo isso, né, que a gente começou a trabalhar com essa ideia dos laboratórios, porque esses coletivos, eles na prática, são eles que estão fazendo a política, né? Eles estão fazendo quase que o papel dos nossos representantes aqui dessa casa, né? Os parlamentares, os deputados estaduais que aqui trabalham deveriam fazer, só que como eles estão, existe um certo distanciamento, né? E isso a gente pode perceber quando a gente vê. A gente estava na visita guiada, né? A gente tem menos de 20% de mulheres aqui nessa casa e a gente tem uma maioria de população de mulheres no Brasil. A gente tem, eu não sei exatamente qual que é o número de parlamentares negros aqui, mas ele não chega nem perto do que significa a representação de negros na população do Brasil. Então, não só são pessoas que não moram nas periferias, mas são pessoas muito diferentes das nossas, assim, muito diferentes do que a gente é. E aí, nessa pesquisa, a gente entendeu, putz, por que a gente sempre tem um olhar, quando a gente fala de política, putz, política, chato, não quero falar sobre isso, ou só acha que política é aquela coisa da eleição, que de 4 em 4 anos a gente vota e elege, e a gente foi vendo que não, política é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? E essa micropolítica que é feita nos territórios, é isso que a gente entende como inovação. E é importante colocar inovação não como uma coisa nova que está acontecendo agora, assim, mas mais, na real, um deslocar do olhar do que é política, né? Então, tradicionalmente, a política sempre foi vista como esse espaço que a gente está, e agora, na verdade, não. A gente entende que a política é um coletivo que está fazendo um sarau na praça da minha rua, tá ligado? Então, isso que é a inovação, não é uma prática que está acontecendo nova agora, mas o deslocamento desse olhar. E aí, pensando um pouco nisso que o El comentou, né? O grande desafio é a gente conseguir trazer ou tornar esse sarau que acontece lá na rua, né? E ele, de fato, traga transformações para as políticas para o lado de cá. Né? E que essas políticas de território elas reflitam, de fato, no que vai acontecer dos legislativos, na vereança, enfim, como que a gente consegue fazer com que o que está sendo feito no território, de fato, reflita e como que essa participação ocorra de maneira efetiva. Né? Que, lá na visita que nós estávamos fazendo, que o Alan comentou, por exemplo, sobre o projeto de lei do Boi Vivo, que estava ocorrendo no ano passado, que veio a galera para se manifestar com relação a isso, né? Isso é participação política. A pessoa vir e se manifestar com relação a isso para conseguir fazer essa pressão para os deputados e deputadas que estão ali, que vão votar sim, que vão votar não, enfim, que vão construir tudo isso. Isso precisa ocorrer. Mas isso só ocorre, de fato, se as pessoas estiverem antenado, o que está ocorrendo, estiver ouvindo, e também o fato de conseguir trazer política pública construída, por exemplo, por iniciativa popular.
Não sei se o pessoal lembra, quando a gente estava apresentando nas escolas algumas coisas sobre o movimento cultural das periferias. Alguém lembra? Não lembro se o pessoal que estava aqui estava lá. Não, né? O movimento cultural das periferias, o que foi isso? Né? Foi um projeto de lei construído por um movimento em São Paulo, com vários coletivos, pessoas que trabalham com cultura nas periferias, para conseguir formular um projeto de lei que garanta um fomento. Não sei se são 10 milhões, eu não lembro exatamente o valor anual, que esse dinheiro vai ser destinado para organizações que trabalham nas periferias. Esse projeto de lei foi assinado em 2016, foi uma das últimas assinaturas, isso foi no município, né? É um projeto de lei para o município de São Paulo. E esse é um projeto de lei feito por iniciativa popular. O que aconteceu? Foi construído durante praticamente um ano, né? 3 anos de conversa, de reuniões, de formulação de lei, enfim, de escrita e repasse e tal. Fizeram esse projeto e entregaram para os vereadores. E falaram, olha, essa é uma iniciativa popular, nós gostaríamos que isso fosse aprovado. Isso foi feito a muitas mãos, vários coletivos, a cidade inteira está com essa reivindicação, um projeto praticamente pronto. Esse projeto demorou para ser tramitado, e aí eles, em algum momento, um vereador fizeram pressão e um dos vereadores colocou em votação e ela foi aprovada. Foi a última votação em 2016. Isso foi o quê? Foram 3 anos de reuniões, tudo, mas é um projeto de iniciativa popular, que muito provavelmente, se essas pessoas não tivessem se reunido, não tivessem feito pressão, entregado esse projeto, enfim, estado ali presente, com certeza a gente não teria esses 10 milhões anualmente que são destinados para essas organizações e que se mantêm desse jeito, porque são organizações, muitas delas, muito parecidas com essas que a gente viu. Iniciativas extremamente importantes, porque quem mora em periferia, quem vive, quem passa, sabe que equipamentos públicos que a gente tem é posto de saúde, escola. Tem algum outro? Não, né? São esses 2 equipamentos que estão funcionando, né, diariamente. A gente tem lá o posto de saúde, que muitos deles ainda não têm uma qualidade, com quantidade de médico, enfim, disponível, tudo mais. Escolas que também estão com a estrutura toda ruim, professores que estão ausentes porque, enfim, não tem concurso, não tem, enfim, uma série de questões que são colocadas, equipamentos, material didático, enfim, tudo isso. E a gente tem esses 2 equipamentos. A gente tem casas de cultura muito poucas, na realidade, né? A gente tem algumas em alguns lugares mais focais. A gente tem os CELS, por exemplo, que funciona em alguns lugares, mas também, na realidade, o que a gente vem vendo que acontece é mais que um sucateamento, né, dos CELS. Então, por exemplo, ali próximo da onde eu moro, né, São Miguel, que é o CEL Curuçá, a gente tem o SPCine, que ocorre lá dentro, né, mas não existe uma ampla divulgação. As atividades que eram coisas mais recorrentes há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, já não ocorrem. A gente tem espaços que estão mais vazios, ociosos. A gente não tem, por exemplo, a gente tem poucas fábricas de cultura. Então, são todos equipamentos que estão ausentes para a gente. Para a gente conseguir utilizar, a gente precisa de um grande movimento, né? Às vezes a escola precisa, o professor estar disposto para conseguir organizar uma saída, para você conseguir. Existe toda uma dificuldade para poder, de fato, acessar esse equipamento, a não ser que você seja um vizinho dele, que é o que ocorre. Então, como que a gente faz toda essa discussão e consegue, por exemplo, acessar lugares que são entidades, que são pessoas que a gente viu que estão promovendo isso, e isso, de fato, consiga ter um diálogo, né, com a instituição pública, né, e aí das diversas municipal, estadual, federal, para que essas iniciativas continuem sendo atuantes e continuem conseguindo ocupar, de fato, um lugar que o Estado deveria estar ocupando para que um dia ela deixe de existir. Porque tem uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, né, que ONG, organização social, movimento, existe para que um dia deixe de existir porque esse problema vai ser solucionado. Existe porque tem um problema acontecendo, né? Se existe, então, o maior desejo de qualquer, eu acho que de qualquer ONG e movimento é que um dia deixe de existir porque aquele problema resolveu, então a gente não precisa atuar mais aqui. A gente tem talvez uma nova questão que precisa ser vista, mas esse problema está resolvido. Então, da gente conseguir pensar nesses lugares, né, que quando essas iniciativas existem para solucionar questões
que a gente não pode, às vezes, ficar esperando, porque são questões de vida, né? São questões de acesso, e aí isso vai sendo passado adiante, e isso precisa ser solucionado. Eu queria falar uma última coisa antes de perguntar se vocês têm algumas perguntas, que a gente tem um tempo bem curtinho aqui agora. Mas uma das reflexões também que a pesquisa traz, acho que mais do que mostrar a existência desse ecossistema, né, dos coletivos que a gente convive cotidianamente no nosso bairro, é mostrar a possibilidade da gente se imaginar ocupando a política. Acho que vocês estarem aqui hoje é muito isso também, né? Quando a gente não conhece os espaços ou não sabe que eles existem, é muito difícil a gente se imaginar ocupando eles. Ou imaginar que, sei lá, alguém aqui já pensou em ser político, deputado, vereador, alguma coisa assim? Você? Por que você quer ser política? Olha, eu vou falar para você não desistir, viu? Porque a gente precisa de você e precisa de muitas mais mulheres negras ocupando esses espaços para que a política tenha cada vez mais a nossa cara, assim, né? Então, eu acho que tem esse outro lado da pesquisa também, que é trazer essa possibilidade de vocês se imaginarem políticos, e aí não só como um parlamentar, né, exercendo ali a função, mas de vindo aqui cobrar, né, de repente alguma coisa que entre em votação sobre a escola de vocês, sobre as escolas públicas de uma forma geral, e a gente vem aqui fazer uma manifestação, vem fazer uma participação política. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente começar a encerrar aqui, e vocês não pegarem tanto trânsito para voltar. Primeiramente, parabéns para vocês pela pesquisa, um ótimo trabalho. Me identifiquei muito. Tá? Sou Cristiano Torres, sou profissional da educação física. Estou mestrando na Unifesp agora. Tá? Também passei por todo o processo que o nosso amigo falou no vídeo. Tá? Sou periférico, sou do Guarujá, estudei Senai, tive meu empreendedorismo de carrinho de praia na Praia do Guaiúba. Tudo o que ele falou aconteceu. O que no início de 90, só vou dar um adendo bem rápido, teve uma faculdade que se inseriu no bairro onde eu morava, na periferia, Santa Cruz dos Navegantes, vulgo Pouca Farinha, e colocou um núcleo de estudo lá para os estudantes da Católica de Santos, que tinha advogado, psicólogo, psicopedagogo. E nesse período, uma pedagoga falou assim: você não quer lançar uma ONG? Eu falei, eu tinha 12 anos. Falei, eu tenho até o nome, PESCA, Programa Social Comunidade do Amanhã. Só que isso nunca saiu do papel. Bom, mais tarde eu me tornei atleta, que eu fui atleta desde então, né? Tive a oportunidade de fazer natação desde os 3 anos e fui parar de nadar aos 17, mas comecei a lutar boxe aos 14. E fui para fora, voltei, fiquei entre os 10 melhores do mundo, e quando a água bateu no bumbum, tive que estudar. Aos 25 anos entrei para a faculdade. Mal tinha terminado meus estudos. Hoje faço mestrado. É possível para vocês? É possível sonhar, é possível acreditar. O que eles nos mostram, a pesquisa de vocês me trouxe, tá? Emocionante até, que todos nós temos capacidade, só que nós temos que ir mais a fundo, que muitos de vocês não sabem. Nós temos que ter a segunda abolição nesse país. Esse trabalho de microempreendedorismo, o empreendedorismo na favela, é a autonomia do povo preto. Nós somos 54% da população negra neste país, marginalizada desde o século XV, desde quando esse país foi descoberto, em 1538, quando começou a chegar os primeiros escravos. Em 1850 e alguma coisa, final do século XVIII, início do século XIX, houve a eugenia, a branquitude, a descolonização do nosso povo, né? E que eles não querem que o nosso povo frequente os mesmos lugares que eles. Por isso que o presidente passado saiu, porque ele nos oportunizou estudo, oportunizou viajar de avião, oportunizou entrar na faculdade. A faculdade federal e estadual só era para rico, porque eles iam para as escolas particulares, porque eles não conseguiam passar nas escolas públicas, e aí eles começaram a fazer um mercado dessas escolas.
Fizeram mercado, somente os brancos, os ricos, tinham o direito de estudar em escola particular. E aí começou a precarização das escolas públicas e dos prontos-socorros. Eu sou conselheiro de saúde da Vila Mariana, esqueci de falar. E aí veio o quê? O sucateamento desses espaços. Por que não descentralizar as empresas e não levar as empresas para a favela? Porque se o morro não desce para o asfalto, nada funciona. Por que nós não empreendermos para nós mesmos? Por que o pobre, o preto, favelado, não trabalhar para ele e para os seus? Contratar pretos, empreender para pretos, fomentar a educação para pretos e brancos também, que também somos descendentes. A minha mãe é branca, meu pai é preto, a minha filha é branca, eu sou negro. Então, assim, nós somos miscigenados, porém temos uma epigenética, uma dor que carrega com a gente, que é a dor dos nossos ancestrais, que muitos morreram e muitos morrem. Geralmente morre mais de 15, 20 por dia na mão de quem? Da segurança pública, do serviço de segurança pública. A mando de quem? Dos governantes. Por quê? Por que esses serviços, como vocês acabaram de falar, a cultura não vai até a periferia? Por que outros espaços não chegam na periferia? Para que nós nos tornamos cada vez mais dependentes desses políticos. Porque se nós tivermos autonomia, tivermos educação, tivermos conhecimento, eles não vão poder nos dominar. Eles não vão poder questionar, porque estaremos de igual para igual no mesmo nível que eles. Entenderam? É só isso que eu queria falar. Muito obrigado e parabéns para vocês pelo trabalho de vocês. É isso, obrigado pela sua fala. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar por que tem mais brancos e mais homens na política. Não tem muitas mulheres e negros. Eita. Essa é uma ótima pergunta, né? Acho que ela estrutura o país. A gente vive num país, né? Tem... Olha só, vamos lá. Fiquei até emocionado. Eu queria aproveitar para falar exatamente sobre isso. Como que é seu nome, pequena? Emily. Pegando o gancho também da última depoimento, né, que você queria ser deputada, tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que sempre quando eu tenho essa oportunidade de falar com alunos, com alunas, eu gosto de deixar bem claro e registrado. Eu sou professora da rede municipal e sou assessora política. Então, essas duas caminhadas, para mim, foram juntas, a política e a educação, que eu acho que é a mesma coisa, né? Porque não dá para fazer educação sem política. E o que acontece? Quando eu cheguei lá no Congresso, lá em Brasília, eu olhei também um cenário que não me representava. Isso me deixou muito angustiada. Fiquei tão feliz, nossa, eu estou onde tudo acontece. Mas não, porque onde tudo acontece só tinha gente branca, só tinha homens. Então, quando a gente começa a ver propostas inovadoras, que, graças a Deus, está tendo muitas, o que a gente tem que colocar dentro da gente? Que a gente tem que reconstruir mesmo essa ideia de cara de político, né? Porque político tem uma cara. Então, como que a cara do político já é esperado? É aquele homem, nossa, aquele ali tem cara de política. Não, cara de político somos nós, nos representando. E quanto mais meninas e meninos se despertam para isso, ficam alerta mesmo, ficam despertos, porque é o que aconteceu com você, é o que aconteceu com a pergunta dela, com certeza, porque ela observou muito. Quanto mais a gente fica desperto, mais a gente vai atrás dessa inovação e dessa ressignificação de o que é essa cara de político, entendeu? E aí é isso que a gente precisa, de vocês atuantes. Na visita guiada, acho que em algum momento alguém perguntou, né, se alguma mulher já tinha sido presidenta aqui dessa casa. Quantas mulheres já foram? E quantos negros? Então, isso tem muito a ver com a história do nosso país, gente. A gente vive num país que foi estruturado sobre quase 400 anos de escravidão, né? E aí a gente tem um processo de falsa abolição em 1888. E é engraçado a gente pensar na abolição, né? Porque a partir um pouco antes da abolição, acho que
9 anos antes dessa falsa abolição, foi se proibido no Brasil que pessoas analfabetas votassem. Então, quem era analfabeto não podia votar. E quem era analfabeto no Brasil? Se estávamos... Entendeu? Então, desde muito cedo, né, esse direito político, a participação política sempre foi negada para a população negra na história do país. E não só, né, quando a gente fala do porquê também não tem mulheres, né, tem sempre essa questão de qual que foi o lugar que a mulher ocupou na sociedade, numa sociedade que é construída sobre valores patriarcais e tudo mais, né, do homem como o centro de tudo, né, o homem branco, né, importante colocar, homem branco, hétero, cisgênero. Então, é importante que agora a gente compreenda, quando a gente questiona esse espaço político, é muito fundamental que a gente saiba de qual é a história que nos impediu de estar ocupando esses lugares, se a gente é a maioria da população, para que a gente tenha... porque é importante a gente saber, né, do porquê que aconteceu esse cenário político e como que a gente muda ele futuramente, né? A gente vive hoje num momento em que tudo está sendo questionado, né? Parece que não existe mais verdade sobre as coisas que aconteceram na história. Saiu uma pesquisa hoje avaliando o presidente da República, e a avaliação dele, assim, cresceu muito o número de pessoas que reprovam o governo, e o próprio presidente está negando esses dados, né? Questionando os próprios dados. Então, a gente está num momento que é muito difícil a gente ficar nessa coisa do papo, né? É fundamental que a gente saiba da história, saiba o que aconteceu de fato, para que a gente coloque isso na mesa, assim, né? Porque a gente vive esse momento que dizem, né, da pós-verdade, onde não existe mais verdade, né? Ela é fluida de uma forma que qualquer pessoa pode questionar. Então, saibam da história, não é à toa que a gente não tem pessoas negras e não tem mulheres aqui nessa casa. Isso é tudo um projeto político, né, desse sistema capitalista que se aproveitou, né, das opressões do machismo, do racismo, LGBTfobia, para se estruturar e para manter essas pessoas brancas, homens brancos, héteros, cis, nesse lugar, né? Então, se a gente identificou que existem essas pessoas somente hoje ocupando esses lugares, é fundamental que a gente assuma como uma tarefa para a nossa geração mudar esse cenário. Que seja a gente ocupando, que seja a gente votando em outras pessoas. Vou falar em pé aqui. Salve, galera. Tarde para vocês também. Bom, meu nome é Tainara Faria, participo da próxima mesa. Eu sou vereadora pelo PT em Araraquara. E aí eu ouvi a colega falando ali que dá uma desestimulada, né? Ela falou, você tem que falar com ela. Primeiro, fazer um comentário que você coloca a realidade. O nosso presidente ele adotou um método para resolver os problemas do Brasil. Qual é? Negar que eles existem. Então, não tem fome no Brasil, ele não está sendo reprovado, enfim, uma série de outras coisas. Bom, eu sou filha de pedreiro e de faxineira, aquele estereótipo típico. Me formei em Direito, sou advogada, pós-graduanda em Direito Constitucional pelo ProUni, né? Minha mãe tem uma casinha do Minha Casa Minha Vida. Nós paramos de passar fome quando recebemos o Bolsa Família, então minha tendência, naturalmente, seria à esquerda. E como é seu nome, querida? Tamires. O que a Tamires colocou, gente, é perfeito. A cara de político é a nossa cara. Porque tem que ser a Casa do Povo, a começar por ter representantes com a nossa cara. É um projeto político de exterminação do povo preto e pobre, que é colocar mesmo a cara como um homem branco, cis, classe média. E tem um ditado que todo mundo fala, e vocês vão repetir, eu tenho certeza que vocês sabem completar. Política, futebol e religião, todo mundo sabe, né? Então, se não se discute, o que é? Herança. Então, você vota no cara que o pai votava, você tem a religião que a mãe tem, enfim, e torce para o time que a família torce. Então, a gente precisa parar de pensar nisso e estar em espaços como esse para discutir. E começar a discutir. Não, eu não vou votar nesse cara porque ele não representa as pautas que a gente precisa que sejam representadas. Século XXI, agora que nós fomos eleger uma deputada trans. Então, a gente está no caminho certo, a gente precisa de vocês. Eu fiz uma campanha em Araraquara com pouquíssimos recursos. Foi a terceira campanha mais votada. A gente gastou cerca de R$3.000 de doação. Então, é possível. Foi nossa primeira candidatura com um coletivo que a gente chama o Coletivo Formigueto. É possível. Araraquara é uma cidade com 260 mil habitantes. Só temos eu e outra mulher na Câmara. A outra é uma mulher branca. Eu fui a primeira mulher negra eleita na Câmara de Araraquara. Então, minha palavra para vocês é de força, de luta, né? E é isso. Se o morro não desce, nada funciona. Então, o morro tem que descer, tem que tomar as câmaras, tem que tomar, não os subempregos, mas os melhores empregos, porque o Brasil precisa de nós para se movimentar. É isso. Uma saudação para vocês. Tudo nosso.
Como que é mesmo o seu nome? Emily. Boa tarde, Emily. Eu sou a professora Adriana, sou professora de ensino médio de geografia, estou deputada federal suplente pelo PSOL. E aí o que você me pergunta é por que não estamos lá, né? Por que tem poucas mulheres e por que tem quase nenhum negro ou negra. A gente vem de uma história, e aí o El colocou muito bem, de que esse lugar não é para nós. Só que, na verdade, nós, descendentes de africanos, sempre soubemos fazer política, principalmente as mulheres negras, né? Porque quase não se estuda a história do continente africano. O continente africano é detentor de todo o conhecimento. Foi lá que tudo começou. E com esse poder, nós viemos sequestrados, nos tiraram todos os direitos possíveis e imagináveis. Só que, assim, tem um detalhe. Nós somos muito bons. E, por sermos muito bons, nós somos podados de todas as formas, principalmente institucionalmente. Então, todas as leis, elas são feitas para não nos contemplar. Quando você tem a falsa abolição, nós ficamos 348 anos fazendo a riqueza deste país, enriquecendo os invasores portugueses, brancos, e os seus descendentes. Depois que veio a falsa abolição, a Isabel proíbe, né? Começam a vir os brancos, aí os outros brancos, os italianos, ganhando terra, né? Ganhando trabalho, ganhando casa e direito à educação e saúde. O que eles tinham feito aqui antes? A gente já tinha deixado isso aqui pronto. E detalhe, não só o trabalho braçal. Intelectualmente, nós já tínhamos deixado isso pronto. Inclusive na política. Porque quando você fala de Quilombo dos Palmares, foi a primeira democracia neste lugar de racismo, de escravização. Mesmo com todos os... E aí, como que você sobrevive? Sem trabalho, sem direito à terra. A questão da terra é falada até hoje, a reforma agrária. Esse povo que deu certo, eles tiveram oportunidade de dar certo. Eles têm obrigação de dar certo. Não é por capacidade. Porque quando fala isso, parece assim, tem uns políticos aí ordinários e que fazem com que a gente não se interesse pela política, que fala assim, não importa a raça, tendo capacidade, ou seja, ele está dizendo que nós não temos. Sim, nós temos. E muita. E eles sabem disso. E por saber disso é que somos podados. Quando vem a falsa abolição, com toda essa eugenia limpeza, queriam embranquecer o país, como se fosse branco seria melhor. Com tudo isso, a gente tem a falsa abolição em 1888. Quando você chega em 1932, você tem um partido só de homens e mulheres negras. 3.000 filiados. Como que pode? Que força é essa? Né? É conhecimento, sim, é conhecimento técnico, inclusive. Mas por que a gente não chegou? Vence em 1932, o governo que estava atuando, ele acaba com esse partido e vem com a ideia de democracia racial. Então, não precisa ter um partido só para pretos. Vivemos em democracia, mas que democracia racial que só atende uma população? Que democracia racial que vai para a escola e não conta a nossa verdadeira história? Que democracia racial que, quando a gente vê descendentes de africanos, porque saiu com a pele mais clara, fica pondo apelido, ironizando o outro, não tendo orgulho de quem é. Então, isso não é real. Isso não é uma democracia racial. Que democracia racial, que a gente vai para outros diversos lugares e você tem só brancos. E esses brancos não se incomodam de estar só eles lá. Então, este lugar do parlamento é um lugar de representatividade de todas as pessoas. Se tiver só brancos
e brancos descendentes de invasores, não é porque eram mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes. Se você for na Câmara Municipal de São Paulo, você vai saber que um dos bandeirantes foi vereador. E quem eram esses bandeirantes, se não estupradores de índios, estupradores de mulheres negras? Né? Quem eram essas pessoas? Só que eles foram se constituindo, depois escravizaram, depois ficaram com muito dinheiro, e aí só os que tinham dinheiro que podiam votar. Então foi um projeto muito bem arquitetado, mas que não deu certo. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, vivos, embora o genocídio da população negra seja recorde, e agora muito mais, com o aval desse presidente que está aí, dizendo que bandido bom é bandido morto, mas qual é o bandido? Qual é o estereótipo criado de bandido? Né? Mesmo assim, estamos vivos e continuamos avançando. Chegamos nas universidades, mestrado, doutorado, no parlamento. Ainda é pouco, mas a gente vai continuar. Não tem volta. Só que tudo parte da educação. A gente tem que saber a nossa verdadeira história. Não dá mais para ficar fazendo piadinha, colocando apelido, sentindo melhor que o outro, porque nasceu com a pele um pouquinho mais clara, acreditando nessa história mentirosa que foi contada. A gente tem que se unir, saber quem nós somos, ter orgulho do que somos, porque, sim, construímos totalmente esse país, inclusive intelectualmente. E continuarmos, e estarmos nesse lugar de decisão. Inclusive as mulheres pretas, porque é o que faz o contraponto deste patriarcado, porque nós viemos do matriarcado. E o matriarcado, ele não diminui o homem, muito pelo contrário. O homem sabe qual é o dever dele na sociedade, mas a mulher ela é valorizada. Totalmente ao contrário do que acontece nessa situação de patriarcado, capitalista, judaico-cristão, onde a mulher tem que ser submissa, tem que dar a outra face, um lar, como que é o negócio de o lar, não sei o que lá, a mulher edifica, a mulher esperta, a mulher inteligente edifica, quer dizer, é tudo para deixar a mulher responsável por tudo que der errado e abaixo do homem. Né? Essa não é a cultura que veio dos meus ancestrais. A nossa cultura é matriarcal, onde a mulher é o centro, todos têm a sua função dentro da sociedade e com muito respeito. Os mais velhos são respeitados pela sabedoria que têm e os mais novos que vão dar continuidade. Então, é saber a nossa verdadeira história, não tem volta. É continuar avançando e votar em quem parece com a gente, em quem realmente vai defender as nossas propostas. Não porque é filho, que é neto dos que sempre estiveram lá. Tá bom? É isso. Obrigada. Gente, queria agradecer demais todo mundo e dizer que está chegando ao fim. Foi demais estar aqui com vocês. Eu acho que a gente está numa fase agora da pesquisa, que é isso, é tentar envolver mais pessoas e trocar muita ideia com todo mundo, né, para fazer todo mundo conhecer isso que está acontecendo nas quebradas e também que a gente possa reproduzir essas coisas também no nosso dia a dia, né? Então, tipo, se alguém tem uma ideia aí de começar um coletivo, ó, tem muita gente fazendo coisa, vocês estão aí, mano, com tudo na mão também para começar a fazer, vamos mudar esse cenário político aí, que a gente tem que dizer que a política é nossa também. É isso, já encerrou. Gente, obrigada por terem vindo, os professores, a escola, ter topado aí fazer essa aventura aqui na LESP. Galera, obrigada por terem vindo. A gente volta às 6h30 com uma mesa, com a apresentação da pesquisa completa. Vai estar a vereadora Tainara, que acabou de falar e deu uma saidinha, ela volta. O El vai fazer mediação. Jéssica Vanessa, de Recife. E ela é uma jovem... Oi? Desculpa. Isso. E o Marcelo Rocha, que também foi do movimento Secundaristas, né? Ele é um ativista da educação. Então, a partir das 6h30, a gente começa essa mesa.
E a gente vai ter um coffee agora, né? Certo? Isso, um coffee. E é isso. Obrigada, gente. Bom, eu só queria colocar um adendo, concluindo a palavra da professora e dos nossos amigos aqui pesquisadores, que vocês saibam que o racismo é um projeto. É um projeto arquitetado pelo eurocêntrico. Tá? Veio da Europa para cá para colocar o negro sempre submisso aos brancos. Que vocês tenham consciência disso. Que tudo que acontece, toda desarticulação da ascensão do negro é para que o negro não fique no patamar de igualdade, ou melhor, de equidade, tenha os mesmos direitos, as mesmas conquistas e estejam no mesmo espaço. Tá bom? Muito obrigado.